Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Semana iniciando, segunda-feira, 14 de fevereiro de 2022. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, 12h31. E eu quero a sua participação, hein? Envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp, que já está aqui embaixo da sua tela, em 19 é o nosso DDD, 978293776. 19 é o nosso DDD, 978293776. Lembrando sempre, hein? Apareceu aí na sua tela o número do WhatsApp, olha só, tô apontando aqui para o QR Code. Pega o seu celular, abre a câmera como se você fosse tirar uma foto. E você aponta para este QR Code e aí já vai aparecer na tela do seu celular o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e a gente conversa ao vivo nesta segunda-feira. Confira agora os destaques de hoje. Projeto de lei do vereador Paulo Gaspar quer instituir a política de transparência nas escolas públicas do município. Subcomissão de Direitos Humanos da Câmara se reúne pela primeira vez em 2022 e aborda as vítimas diretas e indiretas da Covid-19. Vereador Jorge Schneider participa da inauguração da ciclofaixa no Jardim Aurélia. E no esporte, Guarani vence fora de casa e se reabilita no Campeonato Paulista. Ponte Preta sofre virada do São Paulo nos últimos minutos e perde a primeira em casa. Semana começando e para você que está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, o Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas está com 94 vagas disponíveis para esta segunda-feira. Confira só. A cidade de Campinas está com vagas abertas para ajudante de sushi man, auxiliar de costura, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de marceneiro, carpinteiro de obras, coordenador de restaurante, costureira de máquinas industriais, encanador, encarregado de obras, garçom, gerente de restaurante, instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança, jardineiro, lavador de automóveis, mecânico de automóvel, montador de andaimes, edificações, montador de móveis planejados, motorista carreteiro. Esta vaga precisa de habilitação com a letra E. Operador de escavadeira, operador de grua, operador de inspeção de qualidade, operador de motosserra, operador de roçadeira, pedreiro, polidor de metais, polidor e higienizador de automóveis, técnico de refrigeração e torneiro mecânico. Detalhes de cada vaga, como o tempo de experiência e salário, o interessado encontra no site www.cepate.campinas.sp.gov.br. Hora das notícias da metrópole aqui de Campinas, porque neste último sábado o município ele vacinou 17.909 pessoas em mais um dia D contra a Covid-19. Isso aconteceu em 37 centros de saúde e 800 profissionais trabalharam nesta força-tarefa. E foram aplicadas vacina em 5.604 crianças, 11.415 adultos receberam doses adicionais, 517 segundas doses e doses únicas, e 373 primeiras doses. Desde o início da vacinação contra a Covid-19, Campinas já aplicou, até a última atualização, 2.454.493 doses do imunizante nas diferentes faixas etárias. Lembrando sempre aqui, hein? Agendamento ou dúvidas você pode tirar pelo site vacina.campinas.sp.gov.br. Se você preferir, também tem o telefone 160 ou você pode ir até o centro de saúde mais próximo da sua residência.
12h36, hora das notícias do Legislativo, do que acontece na Câmara de Campinas, do trabalho dos parlamentares, porque o vereador Paulo Gaspar protocolou um projeto de lei que tem por objetivo levar mais transparência para os cidadãos sobre recursos destinados às escolas públicas aqui do município. Com o objetivo de disponibilizar aos cidadãos mais informações sobre o repasse de recursos escolares, o vereador Paulo Gaspar apresentou um projeto de lei na Câmara de Campinas que institui a política de transparência nas escolas públicas do município. É um projeto que vem na linha da transparência, de muitos outros projetos que a gente já colocou também, porque o orçamento da educação no município é o segundo maior orçamento, só perde para a saúde. O valor desse orçamento em torno de 1 bi e 400 milhões, né? Então é muito dinheiro e a gente precisa saber como está sendo empregado esse dinheiro na educação. A gente sabe que a educação é a salvação do Brasil e é o futuro das nossas crianças e é o futuro da nossa cidade, do nosso país. Então a gente precisa levar muito a sério isso. Entre as metas da proposta está estabelecer uma maior relação e interação entre a comunidade escolar e a administração pública. Esse projeto ele vem trazer números para que a população possa ter acesso a esses dados no site da prefeitura. Então a nossa proposta é que no site da Secretaria de Educação ou no portal do cidadão, enfim, a ser estudado, você vai saber quanto cada escola está recebendo dessa verba, quantos funcionários existem naquela escola, quantos professores, quantos estão licenciados, quantos alunos tem, tanto se tiver classe especial também. Então a gente precisa de números, de saber como cada unidade está sendo administrada, para que exista essa interação entre a população, entre os pais, alunos, funcionários, professores e a prefeitura municipal. Segundo o parlamentar, uma vereadora de seu mesmo partido protocolou o projeto em Porto Alegre e ele resolveu replicar a ideia aqui em Campinas. Paulo acredita que o princípio da transparência deve estar presente em todas as instâncias, do legislativo, executivo ao judiciário. Essa proximidade do cidadão com as instituições públicas é fundamental dentro de uma democracia, né? Até para dar credibilidade. E a gente vê que hoje é o contrário. O cidadão não tem acesso à informação. Quando você quer, você não sabe onde você tem informação. Quando você sabe onde tem, você não acha, porque a complexidade que é feita de propósito e historicamente para que o cidadão tenha acesso a esses dados, porque se o próprio cidadão se torna um fiscal das autoridades públicas, a transparência impera na sociedade e as coisas andam. Apesar do projeto ter sido protocolado há pouco tempo, o vereador tem a expectativa positiva sobre a aprovação. Mas ele vem de acordo com o interesse não só do governo, como da população de Campinas. Então a gente acredita sim que será votado, ele vai ter que passar pelas comissões, foi protocolado recentemente e esperamos que esse ano aqui possa ser aprovado. Vamos falar agora sobre a Subcomissão de Direitos Humanos aqui da Câmara, presidida pela vereadora Paola Miguel, que na última sexta-feira se reuniu pela primeira vez em 2022 e teve como pauta as vítimas da Covid-19. Confira agora como foi. Na reunião ordinária da Subcomissão de Direitos Humanos, a vereadora Paola Miguel, que preside os trabalhos, apresentou como tema as vítimas diretas e indiretas da Covid depois de 2 anos de pandemia. E para a gente falar desse tema importantíssimo, né, relembrando que a pandemia ainda não acabou e as pessoas cada vez mais, nós precisamos tomar as medidas de segurança, né, com álcool em gel, máscara, vacina, mas infelizmente muitas pessoas já não estão mais aqui para contar a sua história. A reunião contou com a presença do ex-vereador e médico sanitarista Pedro Tourinho e Mariana Janeiro, que faz parte da Associação Nacional Vida e Justiça em apoio e defesa dos direitos das vítimas da Covid-19. A gente, no Brasil, colheu frutos muito amargos de uma série de
situações que foram vivenciadas aqui e que todas elas são causadoras da nossa imensa mortandade e também exemplos, né, de modos de que, como foi permitido que se acontecessem as coisas aqui, que violaram sistematicamente o direito à vida das pessoas, a dignidade humana. Mas algumas das coisas que aconteceram e que precisam ser registradas, né, elas, é importante a gente colocar que elas emanaram largamente de um centro difusor de desinformação e que tem sede no governo federal, na presidência do Jair Bolsonaro, né, e que se propaga a partir da sua esfera de influência política, das suas redes de comunicação e desinformação. A gente precisa entender, como o Pedro muito bem colocou aqui, que a pandemia no Brasil, ela não é mais um fato da natureza, ela não é mais um desafio sanitário, deixou de ser isso, né? O que explica a realidade brasileira e nos diferencia do resto do mundo é que o que está em curso no nosso país é um genocídio fruto de decisões humanas, de decisões políticas, baseadas em teses, em cálculos e opções que assumiram o risco da contaminação em massa e descontrolada. A orfandade de crianças e jovens na pandemia devido à morte de pais ou responsáveis legais foi um dos principais temas abordados na reunião. A secretária de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, Vandecleia Moro, falou sobre o Campinas Protege, projeto que fornece auxílio a famílias nessas situações. O projeto de lei passou pelo Legislativo no ano passado e foi aprovado por unanimidade. Em razão da pandemia, a Mari falou, eu vou usar Mari, tá, Lindana? A Mari falou com muita propriedade quantas crianças têm sofrido. O doutor Pedro, com a propriedade de médico, de perceber isso, né, teve esse olhar. Em razão dessa pandemia, nós estamos vendo, como, acho que parafraseando a Mari, uma geração de crianças e adolescentes que crescerão sem suas referências, sem seus pais, muitas vezes, sem seus responsáveis. E além da dor da perda, que a gente sabe que é imensurável, irreparável, há também o fator financeiro, que dificulta muito muitas famílias terem essa responsabilidade de assumir e de cuidar dessas crianças e adolescentes. Quem está nos assistindo, que conhece alguém, conhece algum familiar, alguma pessoa que perdeu pai ou mãe, alguma família que tenha direito a esses benefícios, ou que você não sabe se ela está no cadastro único, você não sabe se ela é de baixa renda ou qual é a renda, mas você sabe que perdeu pai ou mãe. Então, essa pessoa entra em contato conosco e nós vamos fazer o levantamento dos dados. Olha só, na última semana foi inaugurada uma ciclofaixa no Jardim Aurélia e a Câmara de Campinas esteve representada no evento. O vereador Jorge Schneider representou a Câmara Municipal na inauguração da ciclofaixa do Jardim Aurélia. A Câmara Municipal de Campinas vem cobrando da Prefeitura a mobilidade urbana. Isso faz parte daquilo que nós precisamos. Nós precisamos dar garantias de qualidade de vida para a população. E essa ciclovia é um pedido nosso de há muito tempo e agora nós vemos a inauguração, porque aqui nós vamos conseguir com que haja lazer, com que haja transporte, inclusive as pessoas integradas ao João Boi do Lopes com a sua bicicleta. É isso que nós precisamos, dar qualidade e garantia de vida à população. A ciclofaixa é parte do projeto de interligação de rotas cicloviárias no entorno da Avenida João Boi do Lopes. Uma inauguração importante aqui na região do Jardim Aurélia, uma ciclofaixa de 1,3 quilômetros, que é uma demanda antiga aqui da população, inclusive encaminhada pelo vereador Jorge Schneider, e a gente fica muito feliz de entregar mais 1,3 quilômetros de ciclofaixa aqui no Jardim Aurélia. As obras, que começaram em novembro, são realizadas pela Secretaria de Transportes e pela ENDEC. Pois é, atualmente Campinas, olha só, conta com 78 quilômetros de ciclovia, ciclofaixa, ciclorrota e calçadas compartilhadas. De acordo com o prefeito Dário Saad, a população pode esperar mais coisa. Nós temos mais ciclofaixas e ciclovias para entregar esse ano, bastante. Estamos construindo novos projetos também. É um investimento que a Prefeitura vem fazendo e vai ampliar. Segundo o presidente da INDEC, estão previstos mais 22 quilômetros de rotas cicloviárias. Nós estamos atingindo agora com essa entrega quase 80 quilômetros.
Então, sempre dizem que São Paulo tem 10 vezes mais que Campinas tem, né? Então, a gente está aí realmente na média e pretendemos agora, com as próximas entregas ainda esse ano, chegar a 100 quilômetros. O vereador Jorge Schneider destaca o importante papel da Câmara em prol da população campineira. A população fica muito feliz porque vê a sua necessidade, vê a sua reivindicação sendo atendida. É isso que nós precisamos, ouvir a população e levar até o Executivo. A Câmara Municipal de Campinas faz esse papel. Ontem no Moisés Lucarelli, a Ponte Preta recebeu o São Paulo, saiu na frente, vencia a partida até os 40 minutos do segundo tempo e não é que o tricolor conseguiu a virada. Já no sábado, o Guarani foi até a cidade de Novo Horizonte e venceu os donos da casa. Vamos aos gols. Aos 21 minutos, Giovanni Augusto invadiu a área pela esquerda. Tentou a finalização. A bola sobrou para Júlio César, que cruzou. Lucão do break na pequena área disputou com o goleiro e sobrou para o zagueiro Hernando mandar para o fundo das redes. 1-0 o Guarani. Só que na etapa final, logo aos 2 minutos, Danielzinho recebeu passe na área e foi derrubado por Ronaldo Alves. Em um primeiro momento, o árbitro não viu o pênalti. O VAR chamou e aí ele mudou de ideia. Pênalti marcado e convertido por Michel Douglas. Gol do Novo Horizontino, tudo igual, 1-1. Só que o Bugre não se abateu e aos 12 minutos, Bruno Silva viu muito bem a passagem de Matheus Pereira. O lateral esquerdo dominou sozinho e tocou na saída do goleiro. O VAR precisou entrar em ação novamente, traçar as linhas para garantir o gol. É gol legal, 2-1 Bugre. Aos 31 minutos, após cruzamento na área, o árbitro viu um toque no braço do zagueiro bugrino e marcou o pênalti. Só que tem o VAR, que analisou e viu que o toque, na verdade, foi no braço do atacante do Novo Horizontino. E com isso, o pênalti foi anulado. Final, Novo Horizontino 1, Guarani 2. No Moisés Lucarelli, a Ponte Preta recebeu o São Paulo e Luca começou arriscando para fora. Logo depois, aos 23 minutos, a Macaca pressionou a saída de bola. Arboleda jogou para a lateral e aí Kevin, esperto, cobrou rápido para Pedro Júnior, que cara a cara foi derrubado pelo goleiro Jandrei. Pênalti que Luca não desperdiçou, bola para um lado, goleiro para o outro, 1-0 Ponte. A partir daí começou a pressão do tricolor. Gabriel Sara arriscou da entrada da área. Igor Vinhas fez bela defesa. Reinaldo também arriscou, a bola desviou e por pouco não enganou o goleirão da Macaca. No segundo tempo, o Ribamar saiu do banco de reservas e arriscou esse chute para a defesa de Jandrei. O tricolor atrás do placar começou a chutar de longe. E aos 41 minutos, Marquinhos cruzou na segunda trave e Gabriel Sara, de cabeça, acertou o ângulo, tudo igual, 1-1. E não é que aos 47 minutos, a partir do goleiro Jandrei, que deu este chutão para frente, Marquinhos pressionou Moisés Ribeiro, que tocou para o meio da área. Norberto ficou parado e quem estava lá, Caleri, agradeceu o presente e acertou o ângulo. Virada nos acréscimos e final. Ponte Preta 1, São Paulo 2. Pela ordem cronológica, o Guarani interrompe a série de 4 partidas sem vitória. O sistema defensivo funcionou com o zagueiro Hernando e o lateral esquerdo Matheus Pereira, que marcaram os gols, e o único gol sofrido foi de pênalti. O Bugre agora volta a campo nesta quarta-feira, 7 horas da noite, contra o Ituano fora de casa. O Guarani, que é o terceiro colocado do grupo. E a Ponte Preta se defendeu bem até os 40 minutos do segundo tempo contra o São Paulo, mas aí prevaleceu a qualidade do tricolor, né, que pressionou praticamente toda a partida. Teve a infelicidade do Moisés Ribeiro, né, com este recuo
para o Norberto, que demorou para entender a jogada, e o gol da vitória nos acréscimos. Bom, Macaca que também volta a campo na quarta-feira, 7h, contra o Botafogo de Ribeirão Preto. A partida acontece aqui na cidade de Campinas. Lembrando que após esses 2 confrontos, teremos o derby aqui na cidade, no estádio Brinco de Ouro, no sábado, 8h30. Mas primeiro tem esses compromissos, né? O Guarani pensando no Ituano e a Ponte Preta no Botafogo de Ribeirão Preto. E depois sim a gente fala sobre derby aqui no Câmara Notícia. 12h52, hora de falar sobre educação, porque um estudo investiga atividades de universitários com deficiência visual no ensino remoto. E este é o tema de hoje, a partir de agora, do nosso quadro De Olho na Educação. Bom, é o quadro De Olho na Educação e olha só, hoje a gente vai falar sobre um estudo que investiga atividades de universitários com deficiência visual no ensino remoto. Por isso, a Josana está aqui conosco para falar, evidentemente, a respeito desse assunto muito importante. Primeiramente, como vai? Tudo bem? Oi, André, tudo bem? E você? Tudo bom. Tá calor por aí? Da onde você fala? Falo de Ribeirão Preto. Está, sim, muito calor aqui. Ah, é verdade. Bom, aí sempre é quente, né? É o seguinte, deixa eu falar um negócio para você. Conta um pouquinho para a gente sobre esse estudo que é bem interessante que vocês estão fazendo. Por favor. Então, André, o objetivo do estudo é caracterizar atividades acadêmicas de estudantes com deficiência visual no ensino superior, agora em situação de ensino remoto durante a pandemia de Covid-19, né? Nós partimos da... Bom, por que a gente escolheu essa temática de estudo? Porque conforme esse aluno com deficiência visual vai avançando nas etapas acadêmicas, ele vai enfrentando mais dificuldade. E além das dificuldades ficarem maiores, o número de alunos também fica reduzido. Então, nós temos um número pequeno no ensino fundamental, quando vai para o ensino médio, esse número diminui, o ensino fica mais difícil, porque são vários professores, e aí, quando se fala no ensino superior, o grau de dificuldade é ainda maior, né, seja pelo volume de matérias, de coisas que precisa estudar, e também por muitas vezes estar alocado em outra cidade, outras situações, né, e essa quantidade de alunos é ainda menor. Bom, e nesse estudo que vocês estão fazendo, o que já deu para detectar? O que os alunos passaram para vocês já, até pensando mais para frente, né? Pensando aí num futuro, de repente, como planejar, não é? Novamente, já com base naquilo que os alunos têm passado para vocês. A partir da coleta de dados, nós já coletamos 8 entrevistas com 8 pessoas, e aí, então, eles, coisas que falaram foram algumas coisas positivas, né, em relação a esse novo modo de estudar durante a pandemia, remotamente, e algumas coisas negativas. Entre as positivas estão o acesso a materiais digitalizados e digitais, né, como textos, artigos, vídeos, a possibilidade de reassistir às aulas, né? E outras coisas negativas são não estar junto com os seus colegas de sala, não poder ter conhecido os professores ou estar no campus, e também dificuldade no acesso e manuseio de algumas plataformas digitais. Eu imagino que essa seja talvez a principal dificuldade, né? Ou pelo menos uma das principais. Sim, essa dificuldade, ela é em função, por exemplo, do uso dos leitores de tela. Então, aquelas pessoas que têm a cegueira, por exemplo, elas precisam de um software que lê a tela. E, por exemplo, se a tela tem imagens, o leitor não lê as imagens, as fotos, figuras, né? Ele só lê o texto em PDF. Então, isso acaba dificultando. E algumas plataformas, por exemplo, como o Google Meet, que tem o chat, então também não dá essa possibilidade.
Por exemplo, se o aluno está assistindo uma aula online e enquanto o professor está explicando e aí os companheiros vão digitando no chat as dúvidas, perguntas, então ele precisa dividir a atenção entre o que ele está ouvindo pelo leitor de tela do chat e da aula. Então isso acaba sendo um dificultador muito grande para eles. Não tenha dúvida, até porque desvia o foco, né? Sim. Ele tá prestando atenção em uma coisa e, ao mesmo tempo, tem que fazer uma outra atividade. Certamente acaba desviando o foco, como a gente costuma falar, tirando um pouco a concentração, e isso acaba prejudicando, né? Sim, exatamente. Bom, e vocês já... Pois não, pode concluir, desculpa. É que acaba não sendo acessível, né? Então, muitas coisas que a gente acredita que é acessível, acaba não sendo. Isso eles relataram para vocês também? Sim, isso foi relatado. Como que funciona? São voluntários que participam deste estudo? Como é que é? Exato, André. Então, nós fizemos a divulgação por redes sociais, pela página também da universidade, né, que é pela Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, onde eu estudo agora doutorado em Educação Especial. Então, nós enviamos para a parte de divulgação de pesquisa da universidade, eles divulgaram, né? E aí, então, nós estamos selecionando voluntários para participar da pesquisa. Para participar da pesquisa, precisa ser adulto, né? Ter idade igual ou superior a 18 anos, ter alguma deficiência visual, seja ela baixa visão ou cegueira parcial, cegueira total, e estar matriculado em universidade, seja ela pública, particular, enfim, mas que tenha assistido aulas durante esse período da pandemia, aulas em ensino remoto. Ô, Josana, você que é mestra, né, em educação, você acha que isso vai virar uma tendência, o ensino remoto no Brasil? Eu não sei dizer, André, com certeza. É muito cedo ainda, né, para a gente falar. Acredito que sim. Mas você acha que pode ser que aconteça ou não? É uma possibilidade descartada já? Eu acredito que tem a possibilidade do ensino híbrido para algumas matérias e disciplinas, porque na universidade nós temos cargas práticas e cargas teóricas, então as práticas elas ficam impossibilitadas de serem feitas, né, remotamente. Já as teóricas há essa possibilidade. Você é especialista no assunto, por isso até eu levantei esse tema com você, porque a gente tem lido algumas coisas, conversado com algumas pessoas, visto algumas entrevistas e eu percebo que muita gente, ou pelo menos a parte, né, da população está muito a favor do ensino híbrido. O remoto não, né? Mas o remoto já é uma diferença, uma distância muito grande para o presencial, né? Sim, é muito diferente. A gente acaba sentindo bastante, né? Eu terminei o mestrado no ensino remoto e iniciei o doutorado no ensino remoto. Então, algumas coisas são mais facilitadas. Por exemplo, quando a gente tem orientação, é mais fácil a possibilidade de fazer remotamente, porque a gente não precisa se deslocar. Às vezes é reunião de 30 minutos, então a gente não precisa se deslocar. Coleta de dados também foi muito melhor ter feito no ensino remoto, porque tem a possibilidade de gravar e fica muito melhor, né? Do que no presencial, porque você tem que escrever tudo enquanto você está ali colhendo a entrevista, né? Então, algumas coisas ficaram mais fáceis do que no ensino presencial. Eu acredito que o ensino híbrido é uma possibilidade para algumas coisas, sim. E com relação às pessoas que têm deficiência visual, que é o nosso assunto aqui, você disse no início da nossa entrevista que tem os pontos positivos e os pontos negativos. Você poderia dizer para mim se há mais pontos positivos ou negativos? Até o momento, ainda não fiz análise dos dados, né? Ainda estamos na fase de coleta. Mas até o momento, o que podemos observar da fala dos participantes é que fica meio a meio.
Nem tudo foi negativo, nem tudo foi positivo. Está equilibrado. Tá bem equilibrado. E você acha que é possível, não é, transformar os pontos negativos em pontos positivos, ou seja, resolver essas situações que eles colocaram para vocês? Acredito que sim, a partir de políticas públicas, né, na educação que possam auxiliar esses alunos. Por exemplo, acesso a recursos tecnológicos, como computador, internet, leitor de tela, um celular que possa auxiliá-los a ter uma aula de qualidade remotamente, isso ajudaria muito. Na questão de acessibilidade também das plataformas, das aulas em si, na atenção dos professores durante as aulas, fazer audiodescrição, fazer audiodescrição não apenas do professor no início da aula, mas também dos slides, conversar diretamente com o aluno e saber quais são as necessidades dele durante as aulas, o que ele precisa, porque mesmo que o aluno tenha uma deficiência visual, todos são diferentes, né? Cada um tem uma característica e uma necessidade diferente. Então, isso acaba fazendo muita falta. Acredito que esses pontos sendo observados, pode sim, o negativo se tornar positivo. Vocês vão concluir esse estudo quando? Já tem uma data? Sim, pretendemos concluí-lo até o final de março e publicar um artigo. Ah, legal. Daí a gente volta a conversar para saber exatamente, né, qual foi o resultado disso tudo, né? Tá chegando aí, tem mais o que, um mês e meio, mais ou menos? Sim. Por aí, né, Josana? Sim, por aí. Vai ser um prazer poder voltar aqui para conversar. Não, com certeza, acho importante, porque daí, evidentemente, a gente vai saber com clareza, não é, exatamente quais os pontos aí, você vai poder falar com mais precisão depois, evidentemente, que o estudo for concluído, né, Josana? Sim. Bom, por hora, tem mais alguma coisa que você queira colocar para a gente aqui no quadro de Olho na Educação, aproveitando o espaço aqui na TV Câmara Campinas? André, eu gostaria de convidar as pessoas que têm deficiência visual, que tenham idade igual ou superior a 18 anos, para participar dessa pesquisa. E as pessoas que tenham disponibilidade podem entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp e pelo meu e-mail. Eu vou deixar o contato, então. Por favor. O meu telefone, que tem WhatsApp, é 016 991 47 9590. 16 991 47 9590. E o e-mail é josanacarla.silva@hotmail.com. josanacarla.silva@hotmail.com. Bom, lembrando que tem todo, não é, uma situação que a pessoa precisa se encaixar, não é, para poder fazer parte do estudo. Você falou aqui, repete para a gente, por favor. Sim, os critérios de inclusão, então, são ter idade igual ou superior a 18 anos, ter deficiência visual, seja baixa visão ou cegueira, ter assistido aulas durante a pandemia em ensino remoto no ensino superior. Se a pessoa já tiver concluído, não tem problema, desde que ela tenha assistido aulas entre os anos de 2020 e 2021. Tem bastante gente procurando vocês? Tem um pouco. Algumas pessoas acabam não se encaixando porque não tem deficiência visual, né? Elas são usuárias de óculos, mas não têm uma deficiência visual. E então aí acaba não se encaixando, infelizmente. Tá bom, muito obrigado pela entrevista aqui, conversando conosco a respeito deste estudo importante. Então, eu vou até falar para a Patrícia Domingos, que é a nossa produtora, assim que o estudo estiver concluído, nós gostaríamos de voltar a conversar até para saber direitinho quais os pontos positivos, os negativos. Está combinado? Certo, André, eu que agradeço. Então, eu fico aguardando. Então, tá bom. É isso aí, pessoal. Eu sou André Aranha e estou sempre de olho na educação. Tchau!
Depois de um fim de semana de tempo estável, com o sol aparecendo durante todo o dia no sábado, no domingo, hoje, segunda-feira, também fica firme à noite, só que existe uma pequena possibilidade de chuva. Já amanhã, a nebulosidade ela aumenta, então o sol ele continua aparecendo, mas entre muitas nuvens, e aí sim tem previsão de chuva. Então, terça-feira, para você sair com o seu guarda-chuva ao lado. Sobre as temperaturas, olha só, elas já estão aqui na minha tela. Então, amanhã, terça-feira, 15 de fevereiro, olha só. Mínima de 19, já é uma mínima elevada, né? Estamos no verão. Ao longo do dia, essa temperatura vai subindo, podendo chegar aos 30 graus aqui na cidade de Campinas. O Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na nossa programação e nos vemos amanhã ao meio-dia. Até lá. Tchau, tchau.